A gente pensa que suplementação é uma coisa recente, muito pelo contrário. Isso é antigo. O problema é que existe uma indústria farmacêutica que não tem interesse nenhum em divulgar isso. É o que está por trás da maioria dos processos de degenerativos do organismo, de envelhecimento, de acelerar o envelhecimento. Para pessoas idosas, pessoas que tenham risco de evoluir para Alzheimer, Parkinson, ele é essencial para prevenir e para tratar essas doenças. Ele diminui a incidência de doença coronariana, de infarto, também ele diminui a hipertensão arterial. Se prescreve para o coração, ele está beneficiando o cérebro, os ossos, a tireoide e os outros órgãos. O que é resveratrol e o que ele ajuda na saúde do coração? D-ribose é o quê? E o que ele faz para o coração? Existe uma fórmula que o Dr. Stephen Sinatra criou, né? Que é o quarteto mágico, né? Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Eu aqui, Fernando Betete, o seu jornalista especializado na área da saúde, começando mais um estudo de caso aqui pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná e também na plataforma Panflix. Você pode assistir esse programa quantas vezes você quiser, em qualquer lugar do Brasil ou do planeta Terra, isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um órgão. Eu não sei se o pessoal tem medo desse órgão, né? Porque em qualquer conversa de família, às vezes sai aquela perguntinha, né? Principalmente na hora do churrasco, principalmente naquela hora da confraternização familiar. Ó, cuidado com o coração, né? Aquela picanha ali, mas com aquela gordurinha, aquela cervejinha, aí vem a mãe, né? Vem a tia, vem a avó, cuidado com o coração. E para falar sobre esse órgão muito importante, principalmente nesse momento que o Brasil vive, que o mundo vive, até as pessoas esqueceram de cuidar dele, né? Porque como você está em casa, então mandiar é para dentro, não é mesmo? E aí você pode abusar. E a gente vai conhecer então 7 suplementos, 7, que são importantíssimos para a saúde cardiovascular. E talvez, eu acho que tem um aqui que você conhece, 1 ou 2, o restante você não conhece. E o que esses suplementos podem fazer para a sua saúde cardíaca? Para conversar sobre esse assunto que é muito importante, eu convidei aqui o nosso amigo cardiologista, Dr. José Trotti Neto, conhecido aqui como Dr. Trotti. Ele é cardiologista, ele é professor também do Unicesumar aqui na cidade de Maringá do Paraná, mas o programa está no Brasil inteiro. E você pode seguir também o Dr. Trotti nas redes sociais, aí, do Instagram, no YouTube, Facebook. Dr. Trotti, D-R-T-R-O-T-E. Bem simples, Dr. Trotti. Você digita aí no Google que o Google te dá todas as informações para você. Dr. Trotti, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV e também pelos canais aqui da nossa rede. A primeira pergunta que eu faço para ti é o seguinte, eu já vou te colocar aí numa saia justa, né? Você trabalha como cardiologista, a sua especialidade, também atendendo a área da medicina integrativa, né? Que tem crescido muito, ou seja, o médico atendendo o paciente como um todo, porque o corpo humano não é somente coração, a gente não vê coração andando sozinho aí nas ruas, né? O coração está interligado. E a gente vai falar de suplementos. Eu tenho 56 anos e sempre que eu abordei lá, até hoje, às vezes eu converso muito com o médico, viu, você não receita suplemento? Cara, suplemento está lá na alface, no tomatinho, para que você vai? Não jogue dinheiro fora com isso daí. Como é que está hoje os seus colegas, como é que está hoje a medicina na importância da suplementação? Mudou muita coisa? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Fernando, assim, infelizmente, a classe médica realmente ela negligencia muito a importância da suplementação. Acha que não funciona, não prescreve, muito pouco prescrito pela classe médica, no meu caso, como cardiologista, pelos cardiologistas também. Alguns dos suplementos que a gente vai comentar aqui, eles nem conhecem muitas vezes, nem sabem do que se trata ou simplesmente não dão valor. E há quanto tempo você já, na sua rotina de consultório, de atender os pacientes, começou a receitar a suplementação? E o que você já percebeu de mudança? Porque sempre o teu paciente vai ter um retorno, essa questão toda. Há quanto tempo você já fez essa mudança? E por que você fez essa mudança?
Na verdade já tem bastante tempo, né? Desde 2005, mais ou menos, 2004, que eu já venho incomodado com isso, porque a gente prescreve remédio o tempo todo, a gente aprende na faculdade a prescrever remédio, tratar doença. Mas você manter um corpo saudável é diferente, né? E às vezes você não está com alguma doença grave, mas o teu corpo também não está saudável. Ele está desequilibrado nutricionalmente, hormonalmente, metabolicamente. E muitas vezes por falta de nutrientes essenciais. A gente acha que a alimentação vai ser suficiente para garantir a nossa saúde. Porém, o problema é que os alimentos hoje são totalmente diferentes dos alimentos na época dos nossos avós, em termos de valor nutricional, teor nutricional. Eles sofreram muita modificação nos últimos anos. Basta falar do trigo, que hoje é totalmente modificado, a questão do glúten hoje, que é totalmente inflamatório para o organismo. Isso é um exemplo clássico. Mas não só isso, qualquer alimento hoje sofre muita ação de agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, até para você manter eles nas prateleiras dos supermercados para que dure mais. Isso tem um preço, tem um custo para a saúde, porque a médio e longo prazo isso inflama o teu organismo. Isso sempre me incomodou, desde essa época aí, já vinha me incomodando. E eu comecei, desde essa época aí, 2003, por aí, comecei a suplementar no meu organismo, comecei a ler a respeito, comecei a suplementar e fui observando a diferença, comecei a pesquisar. E, na medida que você vai pesquisando, você vai vendo que tem muita literatura científica, principalmente internacional, desde 1960, 1970, 1980. Não é uma coisa recente, não. A gente pensa que suplementação é uma coisa recente. Muito pelo contrário. Isso é antigo. O problema é que existe uma indústria farmacêutica que não tem interesse nenhum em divulgar isso, fazer propaganda sobre isso. Então a gente acaba ficando refém de ficar só tomando medicamento. E a gente até os próprios pacientes têm dificuldade de você tomar suplemento, porque às vezes você passa suplemento para ele e daqui a pouco ele volta e fala, pô, tô tomando muita cápsula, muito comprimido, muito remédio, ele mistura tudo, e aí ele prefere parar os suplementos e continuar tomando os medicamentos, de forma que se ele estivesse tomando os suplementos no médio e longo prazo, talvez ele conseguisse diminuir a quantidade de medicamentos que ele estava tomando, que ele está tomando. Então, isso aí a gente percebe, e à medida que eu fui usando e depois prescrevendo, na prática, a gente vai vendo os benefícios no paciente, aí não tem como você voltar mais para trás. Aí, dali para frente, tu vai aprofundando e vai vendo a importância dessa área. Em termos de porcentagem dos seus pacientes, 100% você recomenda o uso de suplementos? Olha, é difícil não prescrever. Às vezes chega uma pessoa jovem, 16, 18 anos, 20 anos. Essas pessoas estão saudáveis. Às vezes é só ajuste ali na dieta, na alimentação. Assim, suplementar praticamente todos, porque, por exemplo, até essa pessoa jovem, muitas vezes está com deficiência de vitamina D. Aí você tem que prescrever um ômega 3, um magnésio, que são substâncias que a gente vai comentar um pouquinho agora à frente, que muitas vezes você não consegue adquirir na alimentação. Então, uma suplementação básica, o paciente sempre sai da minha clínica com uma suplementação básica, ômega 3, magnésio, vitamina D. Bom, então vamos nesse bate-papo informal aqui agora, como se fosse um ping-pong aqui no Estudo de Caso, pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV, e também pelos nossos canais, falarmos agora de 7 suplementos. Eu vou começar com o primeiro, que eu acredito que é o mais popular de todos aí. Dr. Trotti, a importância do ômega 3 na saúde cardíaca. O ômega 3 ele é fundamental para a saúde como um todo. O que acontece? A gente acabou de falar que a alimentação hoje é uma alimentação pobre em nutrientes essenciais, né? E a nossa alimentação, principalmente dos países ocidentais, dos Estados Unidos e nós brasileiros, a nossa alimentação, a qualidade dela é muito ruim. Em termos de quantidade de carboidratos ruins que a gente come, gorduras ruins, muito sal e, em contrapartida, poucos nutrientes essenciais. Pouca alimentação saudável, alimento de verdade, poucos alimentos orgânicos, pouca verdura, legumes. Tem gente que nunca comeu verdura. Isso é uma coisa simples. Na questão do ômega 3, em que a fonte natural são os peixes de água salgada, águas profundas, a maioria da população não come peixe regularmente, come raramente. Então, já um parênteses aqui. O ômega 3 o corpo humano não consegue produzir? Eu só tenho ômega 3 no meu corpo se eu ingerir o alimento, é isso? Exatamente, a gente tem que ingerir. As fontes principais são os peixes e frutos do mar e peixes de água salgada. Na verdade, não são propriamente o peixe que é rico em ômega 3, mas são as algas do mar profundo, principalmente lá do Polo Norte, aquela região.
São ricos, aquelas algas que tem lá, aquele plâncton, que é rico em ômega 3. E aí sim, o peixe vai lá e ele se alimenta, pela cadeia alimentar ele se alimenta e ele fica rico em ômega 3. E aí quando a gente se alimenta desse peixe, a gente consegue ingerir esse suplemento. E qual o melhor benefício já comprovado do ômega 3 no coração? Muitos. Não só para o coração, é para o corpo como um todo. Mas no coração o que acontece? O nosso organismo ele já é a nossa saúde, a nossa alimentação hoje, né, nessa geração, é uma alimentação muito ruim do ponto de vista de qualidade, em que ocorre um processo que vai inflamando silenciosamente o nosso organismo. Então a gente vive, quem não se alimenta direito, que muita gente, é isso que acontece, a tendência é que a gente fique num estado pró-inflamatório. E o ômega 3 ele tem componentes... Uma ação, né? Uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-inflamatória. Então, quando a gente, por exemplo, o ômega 6, a gente tem os outros ômegas também, ômega 6, ômega 9, o ômega 6, ele é um ômega que ajuda na inflamação, ele é pró-inflamatório. E a gente tem que ter uma inflamação no nosso organismo para poder nos proteger. Qualquer corpo estranho, qualquer antígeno, qualquer bactéria, vírus que entre no nosso corpo, você tem que ter um estado de inflamação, que o teu corpo vai lá, ativa citocinas inflamatórias que vão lá e contém o processo inflamatório, contém ali o agressor, elimina o agressor e está tudo certo. E o ômega 3, em contrapartida, ele tem uma ação anti-inflamatória. O que deveria existir, e por exemplo no Japão isso ocorre de uma forma mais correta, é um equilíbrio entre a quantidade de ômega 6 e ômega 3. Então, a relação entre eles é mais ou menos em torno de 1,5 de ômega 6 para o ômega 3. Só que a nossa alimentação do brasileiro, dos americanos também, a relação de ômega 6 para ômega 3 é de 5 até 20 para 1. Então, ou seja, um componente pró-inflamatório prevalece muito em contrapartida aqui do anti-inflamatório. Então, o nosso corpo está num estado sempre pró-inflamatório. E a inflamação, que a gente fala com inflamação crônica silenciosa, a gente chama de subclínica, é o que está por trás da maioria dos processos de degenerativos do organismo, de envelhecimento, de acelerar o envelhecimento. Então, por exemplo, se isso acontecer a nível cerebral, você tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, de desenvolver Parkinson, desenvolver demência. No caso do coração, que a gente está falando aqui, especificamente, aumenta o risco de evoluir com insuficiência cardíaca. E o ômega 3 já foi comprovado por dezenas de milhares de estudos, que ele, por essa ação anti-inflamatória, ele protege as artérias, ele ajuda a diminuir o colesterol, chamado, entre aspas, de colesterol ruim, ajuda a melhorar o perfil ali do triglicerídeo, reduzir o triglicerídeo e aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Ele ajuda a diminuir a hipertensão arterial, já tem estudos mostrando isso. Nos pacientes que são cardiopatas, ciência cardíaca, ele ajuda a melhorar a performance desses pacientes, diminui o limiar de falta de ar que ele vai ter. Então ele tem vários benefícios para o corpo como um todo, né? O ômega 3 ajuda na limpeza do vaso, ele ajuda a diminuir aquela gordura que fica ali na membrana do vaso. Porque até agora há pouco o nosso colega aqui estava perguntando, me dá um remédio, né? Detergente. Um detergente para limpar o encanamento, né? Que o pessoal fala. E também eles usam, como é que eu faço para limpar as veias, né? Que veia é uma coisa, artéria é outra coisa, mas a pergunta é, o ômega 3 ajuda a limpar os vasos? Então, o que acontece? A alimentação nossa do brasileiro em geral é tão ruim que hoje você consegue, já teve estudos que fizeram estudando artérias de crianças de 13 anos, 12, 13 anos, em que já tinha estrias, formação de estrias gordurosas na parede das artérias coronárias dessas crianças. 12 anos. Muita batatinha frita, né? Fast food, batatinha frita, sorvete, esses carboidratos, tudo que vira açúcar no corpo. Né? A gente sabe que hoje o vilão é o açúcar. Sim. Muito se falou durante anos que é a gordura que é o vilão. Fritura, obviamente, é vilão, mas as gorduras boas são essenciais. O ômega 3 é uma gordura essencial para o organismo. Então, o que acontece? Se você já tem uma alimentação ruim, já com 12, 13 anos, já começa a ter formação de estria gordurosa, ou seja, já está tendo um processo inflamatório ali, começando a formar placas de gordura, essa criança vai chegar com 20 anos já com um entupimento de uma artéria de 20%, 30% talvez. Quando chegar lá por volta de 30, 35 anos, ela já está com entupimentos importantes. É por isso que a gente vê pessoas infartando, hoje jovens,
coisa que não se via alguns anos atrás. Pessoas de 30 e poucos anos já colocando stent, fazendo cirurgia cardíaca, por conta dessa questão inflamatória a nível, no caso, arterial coronariano, nas artérias do coração. Alimentação ruim e sedentarismo é a receita certa para você entupir aí o seu vaso e, infelizmente, fazer parte da estatística tendo um infarto aí já com 30, 40 anos. Continue assistindo aqui o Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV, que você vai aprender muito mais. Para terminar o assunto do ômega 3, o Dr. Trotti falou aqui para a gente que na nossa alimentação tem muito mais substâncias que inflamam, que no caso aí o ômega 6. Qual que é o componente da nossa nutrição do dia a dia que ajuda, né, a inflamar mais? O óleo vegetal faz parte dessa... Porque tudo aqui no Brasil, né, o arrozinho, o feijão, é o óleo de soja, ali, o óleo vegetal, margarina, isso aí faz parte, então... Infelizmente, faço até uma confissão aqui, até nesse período aí, 2003, 2004, eu prescrevi óleo vegetal. Inclusive óleo de canola, tudo. Depois quando você começa a estudar, porque é isso que a gente aprende na faculdade, tá? Depois quando você começa a aprofundar o estudo disso, você vê que é muito diferente. É o contrário, na verdade. Você não deve prescrever esses óleos vegetais, óleo de soja, de girassol, de milho, de canola, porque eles aumentam o risco de oxidar o colesterol. Talvez a gente vá falar um pouco de colesterol aqui. O colesterol, ele tem perigo, principalmente no caso LDL, quando ele está oxidado. Então, assim, não importa muito quanto está o teu colesterol. Se o teu colesterol está em níveis altos, mas ele não está oxidado, não tem nenhum perigo nisso. O problema é quando ele está, às vezes, até normal, entre aspas, mas está oxidando. Aí é que mora o perigo. Então, isso é o que a gente tem que tentar evitar, a oxidação do colesterol. E aí o ômega 3 entra nessa questão, nesse ponto. E no caso da alimentação, esses óleos vegetais oxidam o colesterol, aumenta o risco de entupir as artérias. Então, se você for fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que usar um óleo de coco, você tem que usar banha de porco. Você pode usar o azeite de oliva, que é um óleo que, no caso, é rico em ômega 9, que também é um ômega importante, que tem componente anti-inflamatório, é importante para a saúde, só você não pode aquecer o azeite. Mas o azeite na alimentação, ele também tem ômega 3 e ômega 9, que são essenciais para desinflamar, para você tentar pelo menos equilibrar esse processo aí que está acontecendo inflamatório silencioso. Qual o melhor horário para eu tomar a cápsula de ômega 3? Vamos desligar aqui. O melhor horário para eu tomar o ômega 3, porque as pessoas têm essa dúvida, né? E qual a dosagem aí? Uma cápsula, é 1 grama, é meio grama? Só para comentar rapidamente, o ômega 3 ele tem 2 componentes principais, o EPA e o DHA, que são os óleos presentes no ômega 3. O EPA ele é um óleo mais importante para isso que a gente está falando, de desinflamar, de tentar neutralizar esse processo pró-inflamatório que está acontecendo. O DHA já é um óleo mais importante a nível cerebral. Ele penetra a barreira hematocefálica, então ele protege o cérebro. Então, para pessoas idosas, pessoas que tenham risco de evoluir para Alzheimer, Parkinson, ele é essencial para prevenir e para tratar essas doenças. Inclusive, a gente vê pessoas quando estão usando doses altas de ômega 3 mais ricos em DHA, de melhora de cognição, melhora de concentração, memória, de interação. Então, isso aí é essencial nesse público específico que você use doses mais elevadas de DHA. Você perguntou a quantidade de cápsulas. Assim, uma cápsulazinha de ômega 3 não vai fazer muita diferença. E a gente vê, infelizmente, até uma má vontade da indústria farmacêutica nesse sentido, porque eles fazem estudos e mostram que o ômega 3 não tem benefício, porque eles fazem, às vezes, com doses muito baixas, eles não selecionam bem o público. Então, você vê que, às vezes, é até com má intenção, justamente para... Direcionado, é uma coisa tendenciosa. E a dose ideal de ômega 3 que você tem que usar é... pelo menos assim, de 3 a 4 cápsulas por dia. As doses ideais são doses bem altas, que chega até 10 a 14 gramas por dia. Então, assim, a gente tenta até, vamos dizer, que se tiver que tomar isso aí, teria que tomar 8 cápsulas, talvez 10 cápsulas por dia. Aí as pessoas reclamam, os pacientes reclamam muito, mas pelo menos ali de 2 a 4 cápsulas de ômegas de boa qualidade, com alta concentração de EPA e DHA,
E aí é bom até a gente comentar que o ômega não é qualquer ômega, esses ômegas de farmácia que custa baratinho, não adianta você se iludir e achar que isso aí vai resolver. Você está gastando dinheiro à toa. É preferível você pagar um ômega mais caro, de boa qualidade, que tem uma marca, e aí sim tomar lá 3, 4 cápsulas, no mínimo, para aquelas pessoas que não têm muitos riscos, 2 cápsulas, para você garantir um certo benefício. Estamos conversando aqui com o cardiologista, Dr. José Trotti Neto. Vamos acelerar aqui, porque o papo tá bom, mas o tempo aqui é complicado. Magnésio, a importância do magnésio para a saúde cardíaca. Magnésio é outro mineral essencial que não pode faltar na suplementação de todos, como você perguntou. Por quê? Porque o magnésio, infelizmente, o nosso solo brasileiro é um solo pobre em magnésio. Então, todas as pessoas hoje têm deficiência de magnésio. Então, a suplementação de magnésio é indiscutível, não tem o que questionar, né? O magnésio é um mineral essencial para a saúde celular. Não existe a menor chance da gente sobreviver sem o magnésio. E ele é um mineral que ele age no corpo inteiro. Ele é importantíssimo para o coração, a gente vai comentar rapidamente. Ele é importante para o cérebro também. Inclusive, assim, pessoas que têm fadiga, que têm, às vezes, letargia, de não conseguir se concentrar direito, cognição, memória, parte de ansiedade, o magnésio é essencial para controle de ansiedade, síndrome do pânico, também na questão do Parkinson, do Alzheimer. A questão do magnésio. Insônia também ajuda? Também ajuda. Tem os tipos de magnésio. No caso para o cérebro, o magnésio principal é o magnésio treonato. Mas os magnésios como um todo, o magnésio ele é essencial para a saúde. Da pele, é essencial para a tireoide, para ver conversão de T4 em T3. Para os ossos nem se fala, porque prevenção de osteopenia e osteoporose, junto com cálcio, junto com a vitamina D, junto com a vitamina K2, essa combinação. Né? E aí cabe até comentar que hoje um medicamento que é muito prescrito é o suplemento de cálcio. E hoje tem estudos que mostram que o cálcio dado só isoladamente, ele aumenta a incidência de infarto, porque ele vai para as artérias. E ele calcifica as artérias e piora mais o quadro inflamatório coronariano. E aumenta mais as placas de gordura. Então, você quando tiver que fazer uso de cálcio, você associa o magnésio, associa a vitamina K2, porque eles vão direcionar. O magnésio é como se fosse um GPS que vai direcionar o cálcio, junto com a K2, para onde que ele tem que ir, que é para os ossos, né? Dr. Trotti, magnésio e na questão da arritmia cardíaca, né? Aquela pessoa, até lembro quando a minha avó, ainda viva, ela colocava a mão no peito, tô com uma sensação, tô com uma palpitação, né? As pessoas mais antigas acho que sabem o que eu quero dizer. O magnésio nessa questão elétrica do coração ajuda? Essencial. Magnésio é um antiarrítmico poderosíssimo. Tá? Uma vez eu peguei um caso no paciente no hospital, na UTI, com arritmias cardíacas gravíssimas, risco de evoluir para parada cardíaca, e foi dado magnésio para ele, no caso endovenoso, e ele limpou o eletro dele. O monitor lá tinha muita arritmia, limpou depois que foi feito o magnésio. O magnésio é um antiarrítmico poderosíssimo. O magnésio, a nível cardiovascular, ele diminui o risco de arritmias, principalmente o que a gente chama de arritmias ventriculares, que são arritmias mais graves. Ele diminui risco de evolução para insuficiência cardíaca. Naqueles pacientes que já são cardiopatas, têm coração inchado, cardiopatia dilatada que a gente fala, ele ajuda a melhorar a contratilidade e também ele melhora a classe funcional dos pacientes que estão em insuficiência cardíaca. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para uma falta de ar para fazer esforços mínimos. Com o uso do magnésio ele consegue diminuir muito essa falta de ar, ele consegue andar distâncias maiores. Também ele diminui a incidência de doença coronariana, de infarto. Também ele diminui a hipertensão arterial. Então, assim, o magnésio para o coração é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum. A pessoa que está tomando um remédio, lógico, veja bem, isso aqui é um bate-papo, perguntas e respostas, sempre procure o seu médico de confiança e o seu cardiologista no caso. Mas uma pessoa que toma remédio de uso diário para controlar sua pressão arterial, com o uso do suplemento do magnésio no caso aqui, com o tempo, depois ele pode, de repente, acertar essa dose do remédio de hipertensão? Você já tem esses casos lá com seus pacientes? Isso a gente vê muito na prática, né? À medida que a gente suplementa o paciente que está tomando um monte de remédio, no mínimo você consegue reduzir esse medicamento pela metade da dose.
E à medida que você vai mantendo o tratamento e a pessoa vai tendo mudança de hábitos de saúde mesmo, fazer atividade física e melhora na alimentação, às vezes você consegue suspender o medicamento. É o melhor dos cenários. Porque ele vai estar tomando cápsulas lá, mas de suplementos naturais, suplementos antioxidantes, o que é para a saúde dele como um todo. É uma diferença que também a gente comenta. Suplemento é diferente de remédio, porque o remédio ele age especificamente num órgão. Às vezes tem benefício para um ou outro órgão, mas ele age especificamente no órgão com efeitos colaterais a médio e longo prazo, que às vezes são efeitos colaterais perigosos. No caso de suplemento, não. Você age não só no órgão que você quer, mas sistemicamente. O exemplo é o magnésio também, que ele age, tu prescreve para o coração, ele está beneficiando o cérebro, os ossos, a tireoide e os outros órgãos. O outro suplemento aqui fundamental para a saúde cardíaca é o resveratrol. Talvez você nem tenha ouvido falar desse nome, resveratrol. Dr. Trotti, o que é resveratrol e o que ele ajuda na saúde do coração? Antes de falar sobre o resveratrol, só comentar, Fernando, esses suplementos que a gente está falando aqui, eles podem ser encontrados na alimentação, mas em doses muito baixas. Então, por isso a necessidade de você suplementar. Tá? E até porque a demanda no nosso organismo hoje, em 2021, é muito maior do que a demanda nos tempos passados. Em termos de estresse, de cobranças, de vida corrida acelerada. Então a necessidade dos suplementos a médio e longo prazo para você manter um certo equilíbrio nutricional e um equilíbrio nesse quadro inflamatório é essencial, tá? No caso do resveratrol, realmente o que você falou é verdade. Tem médicos que não sabem do que se trata ou sabem, mas não valoriza. O resveratrol é uma substância, um suplemento anti-envelhecimento poderosíssimo. Tem dezenas de milhares de estudos também falando sobre o resveratrol, literatura sempre internacional. Pouquíssimos estudos nacionais. Tá? O resveratrol, a fonte natural deles é a uva roxa e o vinho tinto. Né? Ele está presente principalmente ali na casca da uva roxa. Só que assim, para você ter quantidades adequadas de resveratrol para a nossa demanda do mundo moderno, para você ter a quantidade adequada de resveratrol, você teria que ingerir muita quantidade de vinho e comer muita quantidade de uva. Né? A quantidade lá que a gente sabe é em torno de 3 microgramas por ml, a necessidade para o organismo é mais de 20 do resveratrol. E então esse suplemento se faz necessário para o organismo como um todo. Para o coração, então, nem se fala, porque os estudos também já mostraram que diminui a incidência de infarto, diminui a incidência de arritmias, de hipertensão, de insuficiência cardíaca, também melhora o limiar para a pessoa fazer exercício, diminui a incidência de evolução para a morte. Então, assim, é um suplemento que não tem como faltar no organismo. Né? É essencial. O resveratrol ele tem outros benefícios que foram encontrados, não só para o coração, para o cérebro também, nem se fala, porque quando a gente está falando desses suplementos, e a gente falou um pouco sobre a inflamação, Fernando, mas a gente também tem que ver a questão da oxidação, que é uma coisa que também acelera o nosso envelhecimento, a oxidação. Oxidação, para quem não sabe o que acontece de oxidação no organismo, vamos explicar então aqui para a nossa audiência o que é a oxidação para esse público leigo aqui. Vamos lá. Existe uma coisa chamada estresse oxidativo. O que acontece? Tudo que a gente faz no nosso organismo, todas as reações enzimáticas que acontecem no nosso organismo, gera estresse oxidativo. Tudo, o fato da gente contrair os músculos, tudo, você tem um estresse oxidativo. O que é isso? Você tem uma liberação de elétrons, a gente chama de radicais livres, que ocorrem e o próprio organismo limpa isso com os seus antioxidantes, com as suas defesas. Ele limpa isso aí, que é como se fosse um lixo tóxico, que se começar a prevalecer, vai enferrujar, vai oxidar as nossas células. Então, para proteger nossas células, nós temos sistemas de defesa antioxidantes naturais. Um exemplo é o superóxido de dismutase, a glutationa, que são substâncias naturais que o nosso corpo produz, que ajudam a neutralizar esses radicais livres e manter um equilíbrio ali para que eles não lesem, não machuquem a sua célula. Porém, com esse estilo de vida ocidental, em que tem muito estresse, poluição ambiental, cigarro, poluição do ar, bebida, falta de exercício e uma alimentação ruim, o que acontece? A liberação de radicais livres, o estresse oxidativo começa a acontecer de uma forma muito exagerada.
e a quantidade no organismo dos antioxidantes não consegue dar conta de você neutralizar isso aí. E aí, uma vez que sobra, uma vez que começa a ter em excesso esses radicais livres, eles começam a lesar a sua célula. Dependendo da célula que for lesada, você vai ter sintomas e lá na frente tu vai ficar doente. Então, por exemplo, se for no cérebro, as células, os neurônios, vai começar a ter quadro de irritação, de ansiedade, de insônia, de dor de cabeça crônica, enxaqueca, né? Se for no coração, pode ter arritmia, pode ter risco de um infarto. Então, dependendo do órgão que for afetado, você vai ter uma lesão. E isso, a médio e longo prazo, é o que vai causar as doenças que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. Hoje sabe-se que todas essas doenças crônico-degenerativas, Parkinson, Alzheimer, artrites, doenças gastrointestinais crônicas, tudo isso aí, doenças autoimunes, a própria doença cardiovascular, o diabetes, tudo isso é um quadro de uma inflamação crônica silenciosa associada a um estresse oxidativo predominante que vai acontecendo silenciosamente até que um dia a pessoa acaba ficando doente. Por isso a importância dos antioxidantes. Você está assistindo aqui Estudo de Caso pela Jovem Pan e pela Rede TV Paraná e também pelas nossas plataformas aqui. Assista quando e onde bem quiser esse programa Estudo de Caso aqui, eu, Fernando Betete, o nosso convidado aqui, Dr. José Trotti Neto, na plataforma Panflix. Aí compartilhe, tá? Você que está aí, se inscreva também no nosso canal. Se você estiver gostando, dê o seu like. Se você não estiver gostando, dê o seu dislike. O que o doutor acabou de falar é o seguinte: quando você vê um suplemento lá, poderoso antioxidante, né, com funções antioxidantes, e o resveratrol é um potentíssimo antioxidante, ele vai fazer uma limpeza. Imagina a tua pia da tua casa, aí quando você vai fazer um alimento, né, você vai descascar lá a cebola, o arroz, vai sobrar um pouquinho, não vai? Está fazendo ali o preparo, está fazendo a reação química e vai sobrar alguma coisa. Tem que limpar, não tem? O antioxidante faz isso e o resveratrol faz muito bem. D-ribose. D-ribose é o nosso novo suplemento aqui das nossas 7 maravilhas de suplementos aqui para a saúde cardíaca. D-ribose. Esse é o novo nome também que eu acho que você está aprendendo agora. D-ribose é o quê? E o que ele faz para o coração? Existe uma fórmula que o Dr. Stephen Sinatra criou, né? Que é o quarteto mágico, né? A gente vai falar aí dos outros, mas é o magnésio, a D-ribose, a carnitina e a coenzima Q10, né? A D-ribose é um carboidrato, tá? Só que quando a gente fala carboidrato dá até medo, né? Você fala, é açúcar, eu não vou tomar isso aí, porque é açúcar, eu não posso. Mas a D-ribose é um carboidrato bom, é um carboidrato de rápida absorção que vai gerar energia a nível celular. Quando a gente fala desse quarteto mágico, a gente está falando de energia a nível celular, na fonte, que ocorre a nível mitocondrial, que está dentro da célula, de cada célula do nosso corpo. Então, todas as nossas mitocôndrias que geram, é onde ocorre a geração de energia, como se fosse a nossa usina geradora de energia do nosso corpo, ocorre a nível das mitocôndrias para a geração que a gente chama de ATP. ATP é a moeda que representa a energia do nosso corpo. E esses suplementos, no caso a D-ribose, serve para justamente ir lá na mitocôndria e estimular a mitocôndria para gerar energia. Então a carnitina e o D-ribose, em combinação, a gente vai falar um pouquinho da carnitina também, elas vão lá na mitocôndria e ajudam a promover geração de energia e, ao mesmo tempo, estabilizar a membrana celular para que não ocorra lesão celular por conta do estresse oxidativo. Então, por isso que são potentes antioxidantes geradores de energia. Então, quando a gente fala de você gerar energia a nível mitocondrial, a gente pega as pessoas, às vezes, falando assim, eu vivo cansado, eu vivo com fadiga, não tenho energia para nada. Às vezes, ele precisa de antioxidantes que vão gerar energia lá na mitocôndria. Vão precisar de D-ribose, vão precisar de carnitina. Talvez um termo que você esteja acostumado a ouvir até membros da família foi no médico, o médico falou que eu estou com insuficiência cardíaca. Meu músculo cardíaco está meio fraquinho. Nesse caso, né, nesse tipo de diagnóstico, a D-ribose ajuda? Com certeza, com certeza. Tem muitos estudos mostrando que essa combinação desses antioxidantes, esse quarteto, ajuda a
proteger o miocárdio, a célula miocárdica, e ao mesmo tempo melhorando, diminuindo o risco de arritmias, porque se você protege a célula do miocárdio, você diminui lesão para ela, lesão celular por conta do estresse oxidativo. Então você protegendo ela, você melhora a performance do coração, a contratilidade, ajuda a diminuir a pressão arterial, também tem efeito antiarrítmico, tem efeito protetor coronariano. Essa combinação tem estudos que mostram benefícios para ajudar a diminuir o risco de oxidação do colesterol LDL. Então, são benefícios fantásticos que a gente vê, e isso a gente vê na prática também. Você também tem uma experiência na tua família, né? A gente vê isso na prática. Quando a gente pega pacientes, às vezes, cardiopatas, que estão tomando um monte de remédio, e ele vem pra gente, a maioria das vezes sem tomar suplemento nenhum, você entra com uma suplementação de antioxidantes, desses que a gente está comentando, a pessoa volta depois muito melhor. E aí é o que eu falei, às vezes ele está tomando remédio de pressão, 3, 4 remédios de pressão, tu tem que tirar pelo menos uns 2 ali. E outros medicamentos, às vezes, você consegue diminuir também, remédio de colesterol, você consegue tirar tudo. O Dr. Trotti falou que eu tenho um caso na família, eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui, porque o nosso tempo é curto, mas eu tenho uma filha que hoje ela tem 18 anos de idade. Ela tem uma doença cardíaca que tem que fazer transplante cardiopulmonar. A gente procurou uma solução, encontramos a solução de Sinatra, né? Um médico, o Dr. Lair Ribeiro, de São Paulo, indicou a solução de Sinatra. E ela tinha cardiomegalia, né? Insuficiência cardíaca também, porque ela não tem artéria pulmonar e tal. E nós estamos tomando a solução de Sinatra, que é a coenzima Q10, que eu vou fazer a próxima pergunta, magnésio, L-carnitina e D-ribose. Nós tivemos agora, semana retrasada, no Pequeno Príncipe, que ela faz o follow-up lá, o pessoal do Pequeno Príncipe, a cardiomegalia. Ela está tomando já há 8 anos isso, né? A solução de Sinatra, esses suplementos, né? Cardiomegalia, insuficiência cardíaca, não existe mais. A função clínica do coração está normalizada. A anatomia continua errada, mas veja bem a importância da suplementação numa cardiopatia extremamente grave. Eu sou prova e estou relatando isso aí para você. Continuando, já que a gente está falando da solução de Sinatra, coenzima Q10. A coenzima Q10 está ficando um pouco mais famosa ultimamente, aí até por cosméticos estão usando, aí as mulheres, né, nos seus cosméticos estão usando muito a coenzima Q10. Mas eu não quero saber de cosmético, Dr. Trotti. A coenzima Q10 dentro do coração faz o quê? Olha, a coenzima Q10 é um dos meus preferidos. Dessa fórmula aí, coenzima Q10 e magnésio é páreo duro para ver qual que é melhor. Coenzima Q10 é um antioxidante potentíssimo, que ela protege o coração, como você falou aí, as experiências que você tem, eu tenho, ela protege o coração. A coenzima Q10, ela é chamada de ubiquinona. Ela também vai lá na mitocôndria e gera energia a nível mitocondrial, gera o ATP. Então, a nível de miocárdio, como você está perguntando, melhora muito a contratilidade. E como você falou, você tem uma cardiopatia dilatada em que você não teria muitas perspectivas, porque os medicamentos eles minimizam ali os sintomas, diminuem os riscos, mas não resolve o problema na raiz. E quando a gente fala de suplementação, a gente está indo aprofundando, a gente está indo na raiz do problema, na origem. E quando você começa a antioxidar, quando você começa a proteger a tua célula miocárdica, começa a gerar energia a nível mitocondrial, o coração dela melhora, ele responde, começa a melhorar a contratilidade. Então, às vezes, ele tinha uma disfunção cardíaca ventricular, que a gente chama, importante, você faz o uso crônico do coenzima Q10, desse quarteto, a pessoa volta com uma melhora clínica assim, acentuada, exuberante. E como eu falei, você consegue, às vezes, até diminuir os medicamentos que ela está tomando. E eu sou prova disso, como eu já falei. Astaxantina também é um suplemento que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem da função dele, mas quando eu estava fazendo essa pauta com o Dr. Trotti, inclusive foi ele quem me relembrou aí, olha, a astaxantina é importante para a função cardíaca. Então, Dr. Trotti, astaxantina e coração. Só comentando rapidamente, a coenzima Q10, o nosso organismo ele produz até por volta de 25 anos, a partir daí começa a diminuir muito a produção da coenzima Q10, ainda mais por conta do estilo de vida, um estilo de vida sedentário, de uma alimentação ruim, acaba piorando, né? E os idosos, então, que tem níveis muito baixos de coenzima Q10, na alimentação a fonte de coenzima Q10 é pouca, sim, tem, por exemplo, na carne, em verduras, brócolis, tem couve, beleza, mas é em quantidades muito baixas, então você tem que suplementar, tá? Bom, eu não ia colocá-lo outra vez em saia justa, mas tem um remédio que os cardiologistas do Brasil e do mundo inteiro receitam para diminuir colesterol, controlar o colesterol.
E o efeito colateral desse remédio é diminuir a absorção e produção da coenzima Q10. Fala qual que é esse remédio e como é que você resolve esse problema no consultório. Essa é justa mesmo, né? São as estatinas, né? As estatinas, remédio para baixar colesterol, hoje a gente sabe, os estudos cada vez têm mostrado cada vez mais que o colesterol não é o vilão que a indústria farmacêutica insiste em colocar. Muito pelo contrário. O colesterol é essencial para a nossa saúde. O colesterol, para você ter uma ideia, todas as membranas celulares de todas as células do nosso corpo têm composto de colesterol. O colesterol é importante. A base de produção de hormônios, né? Exatamente. A origem da produção de hormônios esteroides, inclusive testosterona, inclusive DHA, que é o DEA, inclusive cortisol, progesterona, ou seja, hormônios importantíssimos para nossas funções fisiológicas normais. Então, quando você toma um medicamento para baixar o colesterol, você pega essa cascata. O colesterol é a matéria-prima para a produção desses hormônios. Você baixa todos esses hormônios por tabela. E a coenzima Q10 também está ali naquela cascata, que é a fonte ali do mevalonato ali. Então você baixa os níveis de coenzima Q10, você baixa os níveis energizantes do organismo, você compromete a produção de coenzima Q10 a nível mitocondrial. Então muitas vezes a pessoa que está tomando estatinas, e hoje a indústria farmacêutica coloca cada vez mais, para você baixar cada vez mais o colesterol, você começa a comprometer a produção desses hormônios e você começa a ter níveis muito baixos de coenzima Q10, e aí a pessoa começa a ter fadiga, cansaço, dor muscular acentuada. Tem vários estudos que mostram quando você às vezes tem paciente que às vezes tem que tomar mesmo estatina, mas quando você está tomando e você suplementa com a enzima Q10 em doses altas, você diminui bastante a incidência desses sintomas de efeitos colaterais, de dor muscular, de lesão muscular, de cansaço, fadiga. Mas assim, a questão das estatinas que você colocou, a gente tem que ter muito cuidado. Tem paciente que está muito inflamado, com colesterol LDL muito oxidado, cheio de marcadores inflamatórios. A gente tem marcadores inflamatórios que a gente dosa no laboratório: ferritina, homocisteína, níveis de proteína C reativa, ultrassensível. Tem vários marcadores que a gente dosa. Então, se o paciente tem muitos marcadores alterados e o risco dele é muito alto, muitas vezes o medicamento do colesterol é importante. Mas nesse caso, tu tem que suplementar. Estamos conversando com o cardiologista Dr. Trotti. Então você deve procurar o seu médico de confiança. A estatina é necessária? O cardiologista vai avaliar. Sendo necessária, no caso de cardiologistas que entendem de medicina integrativa, ele vai fazer uma associação dessa receita aí. Vai colocar a estatina, já que ela diminui a coenzima Q10, provavelmente ele vai suplementar com a enzima Q10. Mas voltando aqui para a nossa pergunta final, astaxantina e a saúde cardíaca, qual a função dela? A astaxantina é um outro antioxidante muito poderoso. Tem estudos que mostram que a astaxantina ele é um antioxidante mais de 60 vezes mais potente do que a vitamina C, mais de 50 vezes mais potente que a vitamina E, que são antioxidantes bons, que a gente consegue muitas vezes na alimentação, né? Então ela tem uma importância muito grande. A astaxantina, ela é da classe dos carotenoides, a mesma classe do beta-caroteno, do licopeno, e ela está presente naquelas algas também, junto com o ômega 3, ela está presente naquelas algas de mar profundo, aqueles plânctons. E aí a astaxantina é o que a gente chama de um pigmento vermelho, ela tem uma pigmentação vermelha alaranjada. E aí o que acontece? Os peixes que são ricos em astaxantina, que no caso é a ostra, a truta, o salmão, a lagosta, o camarão, eles têm aquela coloração mais avermelhada, alaranjada, por conta da astaxantina. E a astaxantina, os estudos mostram que, como antioxidante potente, ela ajuda também a proteger a célula contra o estresse oxidativo, e a nível de coração nem se comenta, nem se discute. O benefício que ela tem para prevenir arritmias, tem vários estudos que já fizeram, inclusive no Brasil, mostrando benefício para reduzir a incidência de arritmias, doença coronariana, hipertensão arterial. Nos pacientes com insuficiência cardíaca também tem benefício. E uma coisa a comentar também aqui é que esses suplementos como um todo, eles também têm benefícios, como eu falei, sistêmicos. Por exemplo, diabético, tudo que a gente está falando aqui para o coração vale para o diabético. Se a pessoa tem problema de diabetes, esses suplementos que eu comentei, astaxantina, coenzima Q10, resveratrol, magnésio, ajuda a melhorar o perfil glicêmico, melhorar os níveis de hemoglobina glicada, baixar os níveis de açúcar no sangue, baixar os níveis de reduzir a resistência à insulina também. Então ele tem benefício como um todo. E você protegendo o diabetes e protegendo a pressão do paciente, melhorando a pressão do paciente, ele diminui o risco dele evoluir para o infarto lá na frente. Nós estamos falando sobre saúde cardíaca, mas se melhora o teu coração,
Se esses suplementos ajudam a saúde cardíaca, com certeza ajudam a saúde do seu corpo inteiro. A última pergunta que eu vou fazer para ti, Dr. Trotti, rapidinho, porque me chamou a atenção aqui do nosso colega, o Paulo Caetano, a dor do infarto, né? Eu sei que faz parte do seu dia a dia e às vezes você até recebe urgência ali, né? Como que é essa dor do infarto, até para as pessoas que estão nos assistindo aqui, se acontecer alguma coisa na família, já vai ficar atento, e o que fazer nesse momento? Olha, Fernando, isso aí cabe uma outra entrevista, hein? Já mas fica marcado, é para deixar com quero mais. Tá, é legal. Ó, a dor do infarto, assim, quando você tem dor no peito, você tem que sempre procurar o médico para avaliar, porque a dor do infarto, ela varia. Tem pessoas que têm uma dor, às vezes, atípica e pode estar infartando. Então, você não pode nunca negligenciar a dor no peito. Nunca. Ainda mais se você tem fatores de risco. Pressão alta, diabetes, se você fuma, se você está obeso, sedentário, estressado, tem histórico familiar, então isso tudo aí você tem que valorizar mais ainda essa dor. A dor que mais preocupa é aquela dor tipo um aperto ou uma pressão no peito. Às vezes a pessoa até bota a mão assim, né? Faz aquela mão assim, um aperto, uma compressão, como se tivesse um peso no peito, muitas vezes irradiando ali para o braço, principalmente o braço esquerdo, mas também pode irradiar para o braço direito, por aqui para o pescoço, às vezes para as costas, às vezes também aqui para a região do abdômen. Mas principalmente é uma dor localizada, às vezes associado com suor, a pessoa começa a suar frio, pode dar uma ânsia, às vezes dá náusea, ânsia de vômito. Essa dor você não pode perder tempo, porque essa dor, se a pessoa estiver infartando, significa que a artéria está ocluída. Aí já é o final do que tudo que a gente falou. Um processo inflamatório crônico que vai formando placa de gordura nas artérias e um dia ela entope por conta de uma trombose. Forma um trombo ali, acaba de entupir a artéria, ela está infartando. Então aí ela tem que agir rápido, porque ali, quando ela está com a artéria ocluída, o sangue não está circulando e aquela região do miocárdio, lá do músculo do coração, não está recebendo sangue, não está recebendo oxigênio e nutrientes. Ele vai morrer, vai haver necrose, infarto, morte celular. Então, quanto mais rápido você desobstruir essa artéria, maior chance de você minimizar os estragos e salvar a pessoa. Então, a pessoa não pode negligenciar. Uma vez que tem a dor no peito, às vezes a pessoa tem dor no peito quando vai fazer um esforço físico. Eu subi uma escada e me doeu o peito. Eu fui correr um pouquinho ali e me doeu. Isso é sinal de que você tem que correr atrás disso, porque é uma dor sugestiva de ser uma doença coronariana, de ser um risco de a pessoa infartar. A dor é o sinal que o seu organismo e o meu organismo, de qualquer pessoa, está falando tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, procure o serviço médico, no caso do infarto, o mais rápido possível. Dr. Trotti, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite mais uma vez. A sua mensagem final, suas redes sociais, por favor. Queria agradecer aí a oportunidade de estar falando com o teu público, que é um público que busca informação. A gente sabe hoje, ainda mais nos dias que a gente está vivendo hoje, Fernando, que as pessoas acabam padecendo por falta de informação de qualidade. Né? E aí é muito bom a gente ver que tem pessoas como você que está buscando trazer informação e trazer informação verdadeira para as pessoas. Então, agradecer e pedir para as pessoas se cuidarem, procurarem profissionais que estão mais voltados para essa medicina integrativa. Na verdade, assim, não preciso nem falar muito isso, porque as pessoas já estão cansadas de ir no médico e o médico nem olha para a pessoa e prescreve ali, toma aqui um remédio da pressão, tá com cansaço, tá meio desanimado, toma um antidepressivo aqui. Tá com gastrite? Toma aqui um antiácido, um omeprazol. Quer dizer, as pessoas estão cansadas disso. Então, os médicos que estão entrando mais nessa linha da medicina integrativa, eles estão sobressaindo. Por quê? Porque eles estão olhando para o paciente como um todo. Como você falou, não é um coração andando aí fora, não é um cérebro andando aí fora, é um corpo, é um sistema que está sofrendo como um todo. Às vezes é o coração que está sinalizando, mas às vezes é o cérebro, às vezes é o estômago, às vezes é o intestino. Mas o corpo de dentro para fora está gritando que não está equilibrado e precisa de ter esse equilíbrio. Então procurem, o público procura as pessoas que estão buscando mais essa medicina preventiva. Porque não é só você evitar a doença, é você buscar a saúde completa do organismo. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Trotti. Você assistiu aqui o programa Estudo de Caso, comigo, Fernando Bettetti. Você pode rever esse programa agora e compartilhar esse programa pela plataforma Panflix, tem que falar devagar para não enrolar a língua aqui, pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná e também nos nossos canais aí. Aproveite, já se inscreva, dê o seu like ou o seu dislike. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí, Carioca, e até o nosso próximo encontro. Até lá.